Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Marcos Molina Podcast. Hoje estou recebendo aqui um amigo que está ajudando a ressignificar o mercado de barbearia. Ele que começou como barbeiro, filho de barbeiro, e hoje está com 22 lojas, daqui a pouco 24, já estou sabendo, ele vai contar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, meu irmão. Convite, uma honra estar aqui com você. E vamos embora, vamos fazer esse podcast aí. Rodrigão, de novo, obrigado por você ter vindo, cara. Barbearia Clubman. Como é que surgiu a inspiração para que você estava lá cortando cabelo, trabalhando com seu pai? Como é que foi a inspiração para surgir a Clubman? Não é nem a inauguração, a ideia ali antes de acontecer. Cara, toda a ideia veio comigo com 14 anos de idade. Eu trabalhava de recepcionista para o meu pai. E meu pai, as barbearias fecharam, né? Teve uma época, e você sabe bem disso, você é estudado como eu, dentro do nosso ramo, as barbearias fecharam porque elas não evoluíram com o mercado. Então, todos os barbeiros partiram para trabalhar no salão unissex, onde ali tinham as manicures, as cabeleireiras, e meu pai foi um desses casos. E eu era recepcionista, eu saía da escola, à tarde eu trabalhava de recepcionista. E eu percebia, ali foi o meu grande estalo, eu percebia que meu pai só atendia homens, e ali do lado dele, né, tinha manicure, as cabeleireiras fazendo muito serviço, e ali bateu o estalo, eu falei, caramba, olha só, o meu pai só tá cortando cabelo e fazendo barba, enquanto as mulheres, elas estão fazendo vários tipos de serviço. E ali foi o meu primeiro insight. O meu primeiro insight de barbearia, o que é hoje a barbearia, veio comigo com 14 anos. E depois de tantos anos depois, eu vim abrir a Clubman Salon. Rodrigão, toda história, eu falo que tem 3 versões. Tem a minha, tem a sua e tem a verdadeira. Então, eu quero fazer a primeira pergunta que eu faço igual para todo mundo aqui. Como foi a primeira vez que você ouviu falar ou de mim ou da barbearia Dom Hélio? Como é que foi esse teu lado da história? Como é que você conheceu isso? Depois eu vou te contar como é que foi a minha versão dessa mesma história aí. Marcão, eu já conhecia a sua marca já há muito tempo. Mas a pessoa que estava por trás, eu não conhecia. Eu acho que foi você, como um ótimo comerciante que você é, quando eu abri no New York, eu acho que você pensou assim, cara, quem é esse louco que tá abrindo aqui? Eu preciso conhecer ele. E aí eu acho que você já tinha meu contato, você me mandou mensagem e ali a nossa amizade, ela se desenvolveu mais. Mas eu acho que partiu de você, querendo saber, cara, porque o New York Barra Shopping, para quem não sabe, é o maior shopping do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida nenhuma, e é com boleto mais caro. Eu acho que você, como é o cara que foi o nosso pioneiro de abrir shopping, de abrir barbearias e shopping no Rio de Janeiro, você quis saber quem era o maluco que abriu lá e saber como que aconteceu, eu acho que veio de você. Olha, eu vou te contar a minha versão disso, que é parecido com isso daí. Veio de mim, na verdade não veio de mim, veio da minha gerente do Banco Itaú. Ela, por algum motivo, chegou... Você tem um sócio nessa unidade? O Fábio tem. Ela, por algum motivo, chegou ali a conta, chegou na vez dela, e ela queria que eu perguntar se podia me usar como referência para chegar até vocês, porque ela queria pegar a conta de vocês lá. Eu falei assim, eu não conheço ele, mas podemos falar. E aí, troquei o WhatsApp com o Fábio, e depois vocês inauguraram lá, aí eu fui lá na tua loja, me apresentei pessoalmente, peguei o teu contato e aí a gente começou essa troca de mensagem aí, que está se resultando nesse bate-papo aqui de hoje. Que eu acho que tem muito a ver com o que eu penso no mercado e acho que você pensa também. As pessoas têm medo de falar sobre o seu negócio. Ela acha que o cara que está da loja do lado é o inimigo dele. Um concorrente, ele é um concorrente. Ele não é teu inimigo. Eu vou concorrer com você, com o João, com o Bernardo, de qualquer forma. Então, eu penso que é melhor nós estarmos próximos do que nós estarmos afastados. Tem muito mais coisa que a gente pode somar para melhorar o mercado de barbearia do que esconder e não melhorar o mercado de barbearia. Aproveitando, conta um pouco o que você acha isso de relações entre donos de barbearia, se você tem boas relações, como é que você vê isso e como é que você acha que o mercado vê isso? Então, eu não tinha muito relacionamento com ninguém, porque eu me tornei um cara muito fechado com o tempo, e a gente vai até aprofundar um pouco mais. Eu era realmente igual você, eu era um cara muito de bastidor. Eu era um cara que tocava a loja com a minha equipe e não me divulgava tanto e realmente, assim, eu não olhava tanto os meus concorrentes. Mas depois que você veio falar comigo, eu percebi uma frase que eu tô levando isso pra minha vida, eu tô levando como um mantra. Cara, se nós, que somos grandes, se só tivéssemos nós no mercado,
estaria ótimo. O grande problema para mim não somos nós, não são as barbearias que têm grandes redes. Porque até foi como você falou, a gente poderia estar precificando igual, a gente poderia estar fazendo coisas que seria bom para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, hoje o corte de cabelo no Rio de Janeiro está muito barato. E eu sei que você também vem dessa ideia comigo. Se fosse só nós, a gente exploraria um valor. Eu acho que hoje o que pesa para mim são os pequenos. São as barbearias pequenas que estão ao meu redor cobrando um valor muito menor. Fica mais prostituindo o mercado ali do que tentando profissionalizar, né? Mas, de certa forma, tu também vê que essa é a oportunidade para as redes fazerem uma coisa melhor para o cliente, mais estruturado do que essa briga por preço que tem no mercado de rua? Não, com certeza. No passado, eu olhava muito para concorrente, como eu falei aqui. Hoje em dia eu não vejo mais. Hoje em dia eu faço o meu e tá muito bom, graças a Deus. Eu não tenho nada o que reclamar. Mas realmente esses pequenos, sempre tem algum cliente, né? Sempre tem um cliente que fala, mas o vizinho do lado que está aqui 1 quilômetro cobra mais barato. E aí, lógico, a gente tem que falar, não, mas aqui a gente faz isso, oferece isso e isso. O boleto do shopping é muito mais caro. Normalmente o boleto dele é muito mais barato, por isso que a gente tem que cobrar aqui. A segurança, acho que hoje, eu não sei se a gente vai chegar nisso, mas acho que hoje o grande diferencial do shopping é o que eu vejo, é a segurança que o shopping te traz. Então, são muitos quesitos que fazem a gente hoje cobrar um valor maior do cliente do que uma barbearia menor, por exemplo. Aproveitando, tua barbearia, Clube Man Saloon, o que motivou essa criação da barbearia? O que você, como filho de barbeiro, que trabalhou ali na barbearia também, qual foi esse estalo antes da inauguração da loja? O que te chamou a atenção para você querer ter uma rede de barbearias? Então, como você muito bem sabe, é o que falta no mercado. Eu percebi que faltava uma barbearia salão. Na verdade, já existia pequenas barbearias, só que a barbearia ela só fazia corte de cabelo e barba. E é por isso até que o nome da minha barbearia é Clube Man Saloon, que é a salão dos homens. Porque tinha muito esse estigma. Hoje em dia, todas as barbearias mudaram. Hoje em dia, realmente, as barbearias fazem serviço agregado, aumentam o ticket médio, mas no passado não era. Então, desde cara, eu queria mostrar para o cliente que ali não era uma barbearia. Ali era um salão masculino onde ele ia se cuidar. Então, e por isso que mudou, por isso que a gente vem trabalhando bem. E nosso ticket médio, o nosso valor agregado, ele sempre vem subindo cada vez mais. Isso vem da nossa raiz. Que ano que inaugurou aí a Clube Man? A gente abriu em 2014. Acho que abril de 2014, se eu não me engano. Eu sou péssimo de data, Marcão, mas eu acho que abriu em 2014. Acho não, 2014 abriu, só não lembro a data. E o cliente entendeu de cara essa ideia do salão? Ou você teve que ir ensinando ele como deveria ser? Total, eu tive que ensinar ele. Hoje em dia, todo mundo que trabalha no ramo de barbearia diz que o meu nome é muito legal. Mas o Clube Man, lá no passado, e quando eu falo isso, as pessoas falam, é verdade, ele dá um estigma de prostíbulo. Eu lembro que você já me contou isso. Eu já te contei isso. Só não vou falar, é verdade, agora você já me contou. É verdade, eu já te contei. Verdade. Então eu tinha aquele peso. Falei, caraca, será que eu acertei no nome? Será que eu acertei no nome? Só que eu sempre falei assim, não, vamos trabalhar, que uma hora esse estigma vai passar de prostíbulo. E graças a Deus, hoje eu não vejo mais, já mais ou menos 3, 4 anos eu não vejo ninguém falando isso. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente teve que trabalhar o cliente sim. O cliente, ele estava acostumado, inicialmente, a vir de um salão unissex. Ele não estava acostumado com barbearia em 2014. Não existia praticamente barbearias em 2014. E aí a gente teve que trabalhar o cliente, a gente teve que mostrar os serviços que tinha na barbearia, como ele poderia se cuidar mais, e foi um grande sucesso. No meu início eu tive dificuldade, como qualquer tipo de negócio, mas foi um grande sucesso a minha primeira barbearia, graças a Deus. Então, hoje, mais ou menos 11 anos depois, quem é a Clube Man? Cara, que pergunta difícil. A Clube Man, eu sinto que ela é um reflexo do dono. Totalmente é um reflexo do dono. Eu sou um cara incansável. Eu não paro nem um segundo. Eu sou um cara que... A minha equipe toda, ela não me cobra, mas eu sou o cara que mais me cobro. Eu sempre estou buscando evoluções dentro do mercado. Eu já há muitos anos eu não vejo o que outras barbearias estão fazendo. Eu sempre busco outros cases de sucesso, como shopping, como restaurantes, e eu tento trazer para dentro do Clube Man. Então hoje eu vejo a gente como uma barbearia modelo para outras barbearias menores seguir, graças a Deus. E olha que incrível. Antigamente eu era uma barbearia pequena e hoje eu sou um modelo para outras barbearias. Eu acho isso
fenomenal. É um orgulho. É um orgulho. Muita gente vai falar assim, Rodrigo, estão te copiando aqui. Cara, pra mim é um orgulho danado. Pra mim é um orgulho danado ver outras barbearias me copiando. Eu não fico bravo, muito pelo contrário. Qual é o meu objetivo agora? É fazer algo diferente pra eles correrem atrás daqui 2, 3 anos e me copiarem de novo. Se ninguém copiasse nada, era sinal que você não tá fazendo nada bem feito, nada que as pessoas gostariam de ter. Então, exatamente. E você busca inspiração, que você falou, de outros mercados, restaurantes, outros tipos de comércio. Você consegue dar algum exemplo de algo que você já praticou? Total. O shopping, por exemplo. O shopping hoje, hoje não, a vida toda ele sempre trabalhou com âncora e lojas principais. Dentro do Clube Man, a gente faz a mesma coisa. A gente trabalha com lojas principais e lojas satélites. O que é isso? Normalmente eu abro uma loja num shopping caro, um shopping que ele vai me dar alto fluxo de cliente, e eu abro lojas satélites ao redor dela. Por quê? Ela vai começar a pegar os clientes que vão do shopping e que normalmente moram na redondeza. Normalmente eles não vão querer pagar o estacionamento. Normalmente o meu valor de corte na loja de shopping ela é mais cara. E por algum motivo o cliente ele não vai lá porque ele mora ali na região. Então ele vai na minha loja de rua. Por exemplo, como você quis uma explicação, é essa do shopping. Uma outra explicação, tem um restaurante aqui no Rio de Janeiro, que é o Restaurante Fantástico. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Ele faz toda uma experiência pro cliente ali do Kids, ele bota super-heróis, ele tem um dia da semana que ele faz. E quando eu abrir o meu Kids, e vai ser até algo que eu vou fazer agora, só porque as fantasias não estão ficando prontas, e eu já tô falando de primeira mão, que eu sou assim mesmo, eu sou Hunter, a gente vai colocar super-heróis nas lojas do Clube Man. Ali um Homem-Aranha, um Hulk, vai ser o Homem-Aranha, o Hulk e o Homem de Ferro. Então, no final de semana, a gente vai trazer esses personagens, já tem um personagem que é um fixo ali, mas a gente vai ter um personagem humano dentro das minhas lojas. Você tem uma estátua ali, né, um boneco, vamos chamar assim, e você vai trazer isso rotineiramente no final de semana ali. Eu vou trazer um humano agora fazendo isso. Eu já tenho uma estátua, como você mesmo falou, que é uma coisa fixa ali, e agora eu vou trazer um humano para ele estar ali interagindo com as crianças e com a família. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Aproveitando, então, essa é uma pergunta que eu ia fazendo mais para frente, eu vou antecipar. Qual é a importância ou qual é a atenção que a Clube Man dá ao público infantil dentro do teu negócio? Cara, total. Hoje o Clube Man Kids, que a gente chama de Clube Man Kids, né? Ele tem de 25% a 30% do meu faturamento total. E eu sei que isso vai crescer mais se eu tiver um espaço maior. Então, total, a nossa experiência, o nosso treinamento com meus barbeiros, tem aquele estigma do barbeiro não gostar de cortar cabelo de criança. No meu início foi complicado. Se eu falar aqui pra você, foi lindo, maravilhoso, foi muito fácil eu colocar isso na cabeça dos meus barbeiros, eu vou estar mentindo, e aqui não é pra isso. Foi difícil, mas quando eles perceberam que aquilo ali era o faturamento dele, ou seja, o que entrava no bolso dele de 25% a 30%, ele falou, opa, peraí, realmente existem as crianças que se movem, choram mais, mas quando a criança ela é quietinha, cara, e eu como fui barbeiro, eu posso dizer isso, o corte de cabelo é 10, 15 minutos, enquanto um adulto é ali 25, 30 minutos com a finalização. A barbearia do Hélio também tem essa relação boa com o público infantil, né? E o motivo é similar. Assim, o que os barbeiros reclamavam, que era, já que ninguém quer atender criança, pronto, é o que eu vou fazer, eu vou atender a criança. O Hélio era o meu avô, né? A barbearia é uma homenagem ao meu avô. Ele não era barbeiro, mas ele que me levava para cortar o cabelo quando eu era criança. Então a nossa barbearia surgiu com essa ideia de filho, pai, vou ter essa ambientação. E justamente pelo que você está falando, os barbeiros, de maneira geral, claro, não dá para generalizar falando disso aqui, mas fogem do atendimento infantil e os pais sentem. Então eu falei assim, cara, vamos fazer uma que... Não, pelo contrário, traga seu filho aqui, ele é bem-vindo para nós, a gente quer atender aqui. Dá mais trabalho? Dá, mas é um cliente que você vai atender durante 10 anos. Dificilmente um pai ou mãe que gostou do atendimento do seu filho vai levar ele em outra barbearia, vai atender contigo ali durante 5, 6, até a criança fazer 10, 12 anos que ela começa a ter uma vontade própria ali, vai ser onde os pais vão levar. E levou o filho, daqui a pouco tá o irmão, tá o tio, tá o pai... Ele é um percussor de novos clientes na minha barbearia. No seu caso, ela também é isso? Não, com certeza. Você até falou isso. Eu identifiquei exatamente isso. Quando você atende o filho da mãe do pai bem, a divulgação ela se torna automática. Para o outro filho vir cortar, para o próprio pai vir cortar, para o avô, para familiares. A nossa divulgação ela se torna muito maior quando você atende o filho bem. Sem sombra de dúvida nenhuma, eu senti isso dentro do Clube Man.
Eu vou fazer uma pergunta agora, pra você ver se você sai do lado do dono, tenta entrar no espírito de um cliente. Por que o cliente escolhe a Clube Man? Eu acho que é pela experiência. A gente tem uma cultura muito forte e um pop muito forte dentro de todos os Clube Man. Eu que vim dessa área administrativa, não me formei, mas eu vim da área administrativa, eu sei o quanto é importante você ter uma empresa sólida e que ela tenha padrões. Então, quando o cliente chega, ele já é bem recebido, a gente sempre oferece uma bebida. Todo final do corte, o meu barbeiro, ele não pergunta se o barbeiro quer lavar o cabelo, se o cliente ele quer lavar o cabelo, ele convida para lavar o cabelo. E sempre no final, ele leva o meu cliente até a porta. Fora isso, toda a conversa também, que a gente explica algumas conversas que podem ter e outras conversas que não podem ter. Então, eu sinto hoje que é um ambiente que é para todos os tipos de público. Hoje a gente tem um público muito família dentro do Clube Man, mas a gente atende solteiros também, atende todo mundo. Então, hoje é um espaço que atende todo tipo de público. E por isso até a gente vem crescendo ainda mais. Sabe quando o empresário ele acerta na veia? Eu acho que eu acertei na veia nesse case do Clube Man em 2017 para 2018. Por isso que a gente vem crescendo mais e a gente está tendo mais resultados. A gente está tendo resultados melhores do que a gente esperava no início. Ah, que bom, cara. Isso é Amém. Maravilha de ouvir. Agora, eu vou te fazer uma bomba aqui, ver se... Ainda mais vindo de um barbeiro. Eu te perguntei por que o cliente vai ao Clube Man. E eu concordo com tudo que você falou, com as suas lojas, claro. E olha que engraçado, a gente não falou da qualidade do corte do cabelo. A gente não falou do barbeiro com a mão na tesoura ou na máquina, trabalhando ali. E você, como barbeiro e hoje como empresário, vou fazer uma afirmação, mas é uma pergunta. Você acha que os barbeiros estão muito preocupados com a cabeça do cliente, no sentido de cabelo, de cortar, e não estão vendo que o negócio barbearia é muito maior do que só esse corte de cabelo? Como os seus exemplos aqui foram só de infraestrutura, de atenção, de experiência e não de corte. Você acha que, numa balança, isso está mais importante do que o corte? Já foi muito importante. Então, e eu vejo muito problema nos blogueiros da nossa sociedade, né, do nosso nicho, porque eles sempre ficaram muito preocupados no corte de cabelo. E a gente que é empresário, a gente se preocupava, mas ali 10, 15% do corte. Eu sempre falei para os meus barbeiros desde 2014. Eu sempre falo assim, cara, eu não quero barbeiro que faça besteira no cabelo dos meus clientes. Mas o que eu quero do barbeiro? Eu quero que você converse, eu quero que você tenha assuntos legais, eu quero que você trate o meu cliente bem. Porque o cliente, ele não fideliza com vocês, e por favor, me escute. Porque lá em 2014 era muito difícil. Ele não fideliza com você pelo corte de cabelo. Eu já tive os melhores barbeiros dentro da Clube Man. Só que eles eram os caras que menos faturavam dentro do Clube Man, porque eles eram só os caras que mais cortavam. Só que eles ficavam quietos, eles não atendiam o cliente bem. Eles não se comunicavam bem, eles não eram bons vendedores. Então, quando você quando você quer vender algo, algum curso, alguma mentoria de corte de cabelo, perfeito, isso super funciona esse barbeiro, mas quando você vem para o campo de batalha, né, para o campo ali onde está dentro da sua barbearia, eles não faturam bem, porque eles não sabem vender, eles não sabem comunicar. E por muito tempo, os barbeiros, eles foram para esse lado, de só cortar cabelo, vamos se preocupar com o degradê. Nem barba quer fazer. Vamos se preocupar com o degradê, vamos se preocupar como que vai ser na zero, e não se comunicava com o cliente, não falava com o cliente, não tentava dar uma experiência para o cliente. Hoje, eu percebo que esses blogueiros barbeiros também, que só se preocupavam com o corte de cabelo, estão indo para esse lado de experiência. E as coisas estão mudando. Mas é aí que vem eu e você e outros donos de barbearia que têm sucesso. A gente já viu isso muito lá atrás. E isso que faz a nossa diferença para os outros. Enquanto os caras hoje estão vendo que a experiência é fundamental, eu estava vendo desde 2014 e você estava vendo desde 2015. Agora é legal você falar dessa jornada aí. Imagino que você já experimentou várias coisas dentro da tua barbearia. Algumas deram certo, outras deram errado. Não é nem errado, mas já viveu o momento, já acabou aquele prazo. Você consegue lembrar de alguma coisa que você já fez em 14, 15, 16, que hoje a sua empresa não faz mais? Cara, tem um arrependimento gigante que eu tive. Em 2015 para 2016, perdoe a data, que eu não lembro muito bem, eu sou péssimo de data. Alguma vez, há cerca de 10 anos atrás? As barbearias tinham muito questão de bebida, de resenha. Vem aqui beber com seu amigo, aquele chopp, aquela resenha.
E eu falei, caraca, cara. E logo a minha raiz não era essa. A minha raiz era do cuidado, era de beleza. E aí, o que eu fiz? Como o mercado tava para isso, eu falei, cara, ou o mercado vai me engolir, ou eu vou ter que ir para isso. Mas eu me arrependo, eu não teria ido, eu teria batido na minha tecla de serviço agregado, de salão masculino. Eu me arrependo muito, muito, muito. E eu sabia que ia dar errado, para ser muito sincero com você. Eu sabia que é igual bar. O bar hoje é uma moda, que vai durar ali 3, 4, 5 anos, daqui a pouco ele fecha, abre outro bar. Isso aí, todo mundo sabe, quem é comerciante, eu como você, a gente sabe que bar é moda. O negócio vive assim. Vive assim. E quando veio essa resenha de bar, de chopp, eu falei, caramba, isso vai acabar. Mas eu vou fazer também. Só que eu sabia que não ia dar certo. Mas eu me arrependo totalmente de ter ido por essa linha. Eu lembro de ter comentado sobre essa época que as barbearias também, ao longo do período, né? Como a gente falou, a barbearia existe desde sempre, mas o mercado foi mudando. De 2015 para cá, o mercado foi se revolucionando e acho que algumas pessoas estavam buscando a melhor maneira de trabalhar. Botava mesa de sinuca, botava bar, botava roupa. Acho que foram experimentando. Eu cheguei a um caso de uma barbearia que instalava churrasqueira. Eu falei assim, cara, quem é o cara que vai comemorar o aniversário dele, fazer um churrasco numa barbearia? E era um lugar bonito, tá? Uma loja de rua, 2, 3 andares, o terraço fez um rooftop. Eu falei assim, cara, que mercado é esse? Eles estão confundindo as coisas. Minha opinião, né? Assim, e, bom, também o negócio não foi para frente ali. Com você 100%. E se perdeu um pouco nessa história ali. Várias barbearias abriram restaurantes, várias barbearias, inclusive, não sabiam que não podia ter isso pela vigilância sanitária, mas faziam. E foi o que você falou, concordo totalmente. E hoje acabou. Hoje em dia, se tiver, pouquíssima aí, não são cases de sucesso. Eles não têm mais lojas. Se tiver, só tem uma loja, 2 lojas no máximo. E o contrário, tem algo que você pratica hoje na Clube Man, que você falou, eu tinha que ter começado isso desde lá de trás? O meu xodó, o Clube Man Kids, que é a área infantil. Você não inaugurou com a área infantil? Não. Eu fui abrir, eu acho, o Clube Man Kids em 2016, 2017. Eu acho que eu abri o primeiro Clube Man Kids. E é tão gostoso quando você atende uma criança bem. O faturamento é bom, porque aquela criança, ela não estava na minha barbearia. Ela estava em outro lugar. Então, hoje ela está dentro do Clube Man. E eu acredito tanto nisso que a gente tá fazendo uma linha, e eu tô falando em primeira mão, tô falando tudo. A gente já tinha um shampoo e condicionador. Olha o corte aí, A gente já tinha o shampoo e condicionador dentro do Clube Man. A gente está desenvolvendo mais ainda esse shampoo e condicionador. E agora a gente vai vir com a pomadinha Kids para também a gente vender para criança e vender para mãe. Então, você aí que tá vendo a gente, não acredita nas crianças, cara, tem 2 pessoas aqui que são 2 pessoas que têm um case de sucesso muito grande no infantil, e eu tô acreditando ainda mais que eu tô fazendo até a minha linha infantil, agora desenvolver mais. E eu vou desenvolver mais produtos ainda da minha linha infantil, com certeza. Um paralelo, o produto que eu mais vendo na minha barbearia não é cosmético. Carrinho Hot Wheels, né? Que eu vendo para as crianças. Sim. Então, porque seria mais óbvio, são os cosméticos. Sim. A única coisa sem ser cosmético que eu vendo na minha barbearia é o carrinho Hot Wheels, porque aquela criança tá ali, é um brinde, é um presente, um pai, um avô, não vai negar aquele presente ali para o garoto se comportar, se não comportar bem, se não chorar, ele vai se comportar mal, ele vai chorar e ele vai ganhar o carrinho. Faz parte do processo a galera que está nos assistindo tem que entender que levar o filho a uma barbearia é um passeio, é um programa. A família quer viver aquele momento, ele chegar bonitinho, quer cortar o cabelo. Às vezes, vê se não acontece isso na tua loja. Tem um cliente cortando, uma criança, tem 6, 7 pessoas em volta tirando foto, carrinho. Cara, aquilo está atrapalhando tua loja? Claro que não, cara. Aquilo está mostrando que a conexão que teu cliente está tendo com você ali por causa daquele momento. Se você não tivesse infantil, você não estava vivendo aquilo ali. Hoje, a minha maior divulgação são de mães e pais que estão cortando o cabelo ali da sua criança. Elas divulgam a gente gratuitamente. Sabe qual é a minha maior reclamação? Reclamação é quando o filho, a mãe posta no Stories, nos marca e a gente não reposta. Porque por algum motivo já repostou muito, passou. A maior reclamação é, eu marquei meu filho, vocês não repostaram. Não, calma, vamos repostar amanhã. Acontece isso, acontece muito. E outra coisa que você falou que é fundamental, movimento gera movimento. Eu sempre comento isso em todo lugar que eu vou. Se hoje a sua barbearia ela tá vazia, ninguém vai entrar. Se ela estiver cheia de família ali dentro, outras pessoas vão entrar, que vai falar, opa, ali deve ser bom, vou entrar também. Então, eu acho fundamental, quando vai a família, eu gosto mais ainda. Muitas barbearias aí
pelo mercado, essas modernas, as bonitas, eu acho que elas levam para uma estratégia de um estereótipo do homem. Um ambiente muito underground, caveira, Harley Davidson, whisky Jack Daniels, uma pegada muito mais masculina do que de fato nós somos. Por isso que eu falo do estereótipo do homem, né? Com um cara de bate-caverna. Nós não temos esse ambiente. Mas isso foi pensado para você ou foi ao acaso? Como é que foi essa arquitetura da Clubman não ter esse ambiente de bate-caverna e ter um ambiente mais familiar? Eu fui desenvolvendo o Clubman. No início eu comecei com o Jack Daniels, botava algumas decorações de caveira. Só que eu fui percebendo o meu cliente, eu acho que é muito importante também. Hoje a gente está no estratégico, né? Mas a gente também já esteve ali no operacional. É muito importante no início você estar na operação do seu negócio. Porque ninguém vai olhar o seu negócio melhor do que você mesmo. Você tem que conhecer o teu negócio primeiro. E como que você vai estar no estratégico se você não passou pelo operacional? Então, eu tive no operacional e eu comecei a perceber essa movimentação dos meus clientes. Eu falei, opa, o meu cliente não é esse homem bruto aí que tá se divulgando na internet, que outras barbearias tá não. E aí eu fui tirando aos poucos esse negócio de Jack Daniels, de caveira, e vim trazendo um ambiente mais familiar para dentro do Clubman. Se você botar no Google, barbearia, imagens, vai ter o barbudão, vai ter o caveira. Quantos barbudões tu atende na tua loja? Pouquíssimos. Quase. Isso não é o perfil não é o perfil do clube brasileiro. Ou pelo menos não dos nossos. E as pessoas montam uma barbearia para um cliente que não existe, que não está ali. A Rota 66, meu amigo, não é aqui, é lá nos Estados Unidos. É lá, exatamente. Então, talvez lá tenha muito que o mundo inteiro viaja para lá para se concentrar lá. Mas no teu ponto ali, no teu bairro, você falou na imersão tua que eu estava assistindo lá em São Paulo, pensar local. O cara quer ser a melhor barbearia do planeta. Você tem que ser a melhor barbearia do quarteirão. Exatamente. Do planeta não resolve, o planeta é muito longe. Nunca. Você tem que ser o melhor do teu... Fala um pouco sobre isso, essa tua visão aí disso. O grande problema do dono de barbearia, hoje e antigamente, é que ele sempre pensa no macro. Ele sempre, como você falou, ele quer ser a melhor barbearia do Rio de Janeiro. Ele quer ser a melhor barbearia de São Paulo. Ele quer ser a melhor barbearia do Brasil. Só que ele não é nem de Botafogo. Ele não é nem da Barra da Tijuca. Ele não é nem do Recreio. Então, Muitas vezes nem do quarteirão. Nem do quarteirão. É muito menos do quarteirão. Exatamente, você falou tudo. Então, como eu trabalho? Eu sempre faço divulgações internas ali dentro da minha região. E é por isso que cada vez... E aí você vai desenvolvendo a sua marca. Quando você desenvolve a sua primeira loja do bairro, você consegue desenvolver a sua segunda loja de bairro, aí você vai... automaticamente, você fica conhecido na Barra da Tijuca ou no Rio de Janeiro. Você não vai ficar conhecido com uma loja só. Você vai ficar conhecido com 10 lojas, com 11 lojas, com 15 lojas. Ô, Rodrigo, eu acho que uma boa característica da tua empresa, da sua empresa, como você falou, elas se confundem, né? A pessoa e empresa, Total. Bom é que se confundam. Sim. Acho que é a área comercial, vendas, propriamente dito. Venda no sentido claro da palavra. E você falou dos seus cosméticos, das suas linhas de produtos, sua venda de serviços extras. A gente vai falar disso. Por que você acredita que alguns barbeiros têm preconceito ou acham que eles não devam vender? Eu não sou vendedor, eu sou barbeiro. Por que ele acha que essa profissão a tarefa de vender é negativa? Você tem essa experiência lá na tua loja? Já tive no passado, mas não são barbeiros que continuam dentro do Clubman. Porque o barbeiro ele tem que estar na cultura da sua empresa. Se o barbeiro ele não está na cultura da sua empresa, ele não serve para a sua barbearia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem uma cultura muito forte de venda. Sempre teve uma cultura muito forte de venda. E por isso que a gente tem cosméticos, a gente sempre vendeu serviços agregados, principalmente pela cultura que é muito forte em relação ao nosso barbeiro. Então, às vezes vem um barbeiro, eu tenho um barbeiro agora atual, que ele veio de uma outra barbearia, que ele não vendia, ele veio trabalhar com a gente e a nossa cultura é tão forte, os meus outros barbeiros vêm entendendo que automaticamente ele vende. Agora, respondendo a sua pergunta. Não dentro do Clubman, mas dentro de outras barbearias. Eu falo que é o nível de consciência baixo. Quando uma pessoa, e isso serve para tudo, quando uma pessoa tem um nível de consciência baixo, ele acha que tudo que ele faz está certo. Só que quando o nível de consciência dele vai aumentando aos poucos, ele começa a perceber que aquilo que ele pensava estava errado. Só que é a pessoa sair da zona de conforto.
Se o barbeiro quiser sair da zona de conforto, ele vai perceber que só cortar cabelo e fazer barba não dá dinheiro. E cansa muito mais. Eu tive já barbeiros meus que cortavam 20, 25 cabelos por dia, e eu tinha um outro barbeiro meu, isso é um caso real, um outro barbeiro meu que atendia a metade do que ele cortava. Quem faturava mais? Era o cara que mais vendia, era o cara que cortava só 10 cabelos por dia. E ele não ficava cansado, ele conseguia malhar, ele conseguia passear com a família, ele conseguia ter uma vida muito melhor do que aquele cara que só cortava cabelo e barba. E já respondendo a sua pergunta, esse cara que só cortava cabelo e barba, ele não tá mais dentro do Clube Man. O que você está falando aí é o aumento do ticket médio. Hoje, na internet, tão falado crescimento do ticket médio. Você faz isso através de mais serviços, mais produtos? Como é que você trabalha para que todos os seus barbeiros tenham essa cultura de venda? Então, a gente mostra para eles, até com exemplos. Eu acho que não tem como você falar se você não mostrar exemplos. Em toda a unidade minha, a gente tem os barbeiros que eles são os top 1, né? Toda unidade tem o top 1. E eles são top 1 não é porque eles têm mais clientes, é porque eles têm muitos clientes também, é lógico, mas eles vendem muito serviço, muito produto agregado. Então, como no Clube Man trabalha? Assim que o barbeiro entra dentro do Clube Man, a gente mostra o exemplo dele como vender dá dinheiro. Então, a gente trabalha muito com exemplos. Dentro do Clube Man, a gente trabalha muito com essa parte. Mas posso falar uma coisa polêmica? E tudo ao contrário do que eu falei aqui. Se você me perguntasse hoje, Rodrigo, você prefere ter uma barbearia que atende muito clientes ou uma barbearia que atende muitos poucos clientes, mas tem um ticket médio altíssimo? Isso já aconteceu dentro do Clube Man. E eu vou falar até as 2 unidades. Eu tinha uma unidade no Barra Garden que atendia 600, 700 clientes por dia. 600, 700 clientes por dia. E eu tinha uma outra unidade... por mês. 600, 700... Quem dera. Infelizmente isso não vai acontecer, mas quem dera. Por mês. A gente atendia 600, 700 clientes por mês dentro do Barra Garden. E eu tinha uma outra unidade, que era na Tijuca, que atendia 1.400 clientes. E qual foi a minha análise? E só fazia corte de cabelo e barba. Vai tudo ao contrário aqui. Eu acho que a melhor coisa... é você ser os dois. É você ter muito cliente e você fazer venda agregada. Eu analisando junto com o Fábio, eu falei, Fábio, se eu perder, se algum barbeiro meu sai e leva esses clientes, se os meus clientes, eles viajam, se meus clientes se mudam e eu perco algum desses clientes de ticket médio alto, de R$200, de R$300, eu vou tombar feio no Barra Garden. Agora, se eu perco 50 clientes aqui, 100 clientes aqui, eu não vou perder tanto nessa unidade. Então, assim, eu acho que nós, hoje, que somos mentores, que as pessoas estão vendo a gente fala muito de ticket médio. Vamos aumentar o ticket médio. É super, ultra, mega importante. É muito importante. Agora, se você não tiver clientes, se você só trabalhar com 100 clientes, 200 clientes, vai ser difícil. Porque quando você perder esse cliente, e por qualquer motivo você pode perder, você perde e ganha normal. Toda hora. A gente que está no jogo, a gente sabe que é normal um cliente meu ir para você vir para mim, isso é normal. Agora, se ele perde esse cliente do ticket médio alto e não tem muito fluxo de clientes dele, ele vai sentir muito mais do que uma barbearia que tem muitos clientes e vende também. A gente falou de padronização, de treinamento e tal. Existe... Claro, a gente sempre vai buscar esse treinamento constante. Mas o que você pensa sobre padronização? Você acha que é possível uma barbearia ser totalmente padronizada? Do bom dia do cliente entrando até ele sair dali, esse circuito todo que ele vai fazer lá dentro, seguir um padrão, ou é bom ter uma flexibilidade para também não ficar engessado demais? O que você acha que seria um modelo ideal para uma barbearia? Não, legal. Acho que foi ótima essa pergunta. Eu acho que tem que ter a flexibilidade, porque quando você trabalha com... Eu sempre falo muito isso. Quando você trabalha com serviço, você está trabalhando com pessoas. Quando você está trabalhando com sapato, o seu grande ativo é o sapato. Quando você está trabalhando com roupa, o seu grande ativo é a roupa. Então, quando você trabalha com pessoas, tem que ser flexível sim, mas tem que ter uma padronização, principalmente quando o cliente chega, quando o cliente sai, as conversas que ele pode ter ali, a questão da lavagem de cabelo, como eu falei, por exemplo, você não pergunta se o cliente ele quer lavar o cabelo, você tem que convidar o cliente a lavar o cabelo. Então, na parte do final, você vai fazer a finalização, então tem todo o script do que ele pode seguir.
mais ali a conversa que ele vai ter, como que vai interagir essa conversa dentro dos padrões que a empresa vai falar, por exemplo, irmão, não fala de política, não fala de racismo, não fala de futebol, por exemplo. Dentro do Clube Man pode falar de futebol sim, mas falar de alguns assuntos polêmicos. Não fala de religião, por exemplo, é o que dentro do Clube Man que a gente fala. Religião, racismo e política. A gente, dentro do Clube Man, a gente fala, cara, evita, a gente não proíbe, mas a gente fala, evita falar desses assuntos. Porque às vezes não é, isso é muito importante falar, às vezes não é o seu cliente ali tá numa conversa legal com você falando de política, mas é o do lado que às vezes não gosta, entendeu? Às vezes você é um cara que vai falar, eu não gosto de tal religião, mas às vezes é o cara do lado que é da religião. Então, eu falo muito isso com meus barbeiros, cara, você tem que tomar cuidado com as conversas que você tem com o seu cliente, porque a conversa com o seu cliente está rolando. Beleza, show, ele está tendo intimidade. Mas, cara, você está atrapalhando o cara do seu lado, então tome cuidado. Então, respondendo 100% a sua pergunta, tem que ter flexibilidade, mas a empresa ela tem que ditar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu tive 2 barbeiros, a gente está no Shopping Via Parque, aqui no Via Parque mesmo, que eles eram da República Democrática do Congo. E eles falavam, assim, o idioma oficial é francês, mas eu não sei falar francês, mas um francês cheio de sotaque. Mas eles conversam, são vários dialetos. E eles conversavam lá num dialeto, Ningala, alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, vocês não podem conversar assim dentro da loja. Não, mas por que não? Porque, cara, sei lá, você vai contar uma piada pra ele, mas o cliente vai achar que você tá falando dele, que você deu uma risada, você olhou, riu, confusou, uma equipe. Cara, por mais que seja inocente essa conversa, o outro não está entendendo. Então, ele pode achar que tá falando dele, que está falando de alguém, entrou a esposa de alguém, você falou alguma coisa, o cara riu na hora, ele vai achar... Então, a chance disso dar problema é maior. Então, é melhor evitar... Com certeza. Deixar esse tipo de futebol, de palestra, de política, fora do tema do que dentro do tema. Concordo com você 100%. Agora, uma coisa acho que é muito legal, quando a gente contrata alguém de fora, eu acho que você percebe isso. Normalmente, quando você contrata um gaúcho, um dominicano, eu acho que ele já tem um ponto de partida inicial para uma boa conversa, né? Porque o cliente, ele quer saber... Gera curiosidade. Gera curiosidade. E assim, eu vejo, por exemplo, quando eu contrato um gaúcho ou alguma pessoa de outro país, eu vejo que a conversa rola muito mais fácil. E aí, quando eu vou até contratar, eu falo, olha, cara, você já tem um ponto de partida inicial muito grande, porque o cara, ele vai querer te conhecer melhor do que o próprio carioca. E aí, para ele desenvolver uma venda, para ele poder desenvolver uma conversa, uma fidelização, é até muito maior. Eu percebo isso dentro do Clube Man. Rodrigão, quero saber o seguinte, como é que é teu perfil de dono, tá? Você é um cara que tem um escritório fixo, você visita as lojas, você é um cara mais de analisar números, mais de conversar, mais de chamar para um bate-papo. Como é que é trabalhar com o Rodrigo? Eu sou chato. Você já notei. Já notou, né? Eu sou chato, eu sou sistemático. Eu gosto de ver... Acho que o empresário, ele é muito detalhista, mas eu até perdi um pouco o detalhe que eu tinha no início, porque algumas coisas realmente a gente aprende que tem que deixar passar. E isso vem com a maturidade. Não adianta de faca. Exatamente. Com a maturidade, isso me trouxe. Você fica de olho na formiga enquanto tá passando elefante. Exatamente. Então, assim, eu sou um cara que eu tenho um escritório hoje, eu tenho 2 escritórios dentro do Clube Man. Eu sou um cara muito analítico, eu vejo muito números, eu tenho um conhecimento muito grande dentro do Clube Man, eu sei o que o Clube Man pode fazer, eu sei quando uma loja ela tá faturando bem, quando uma loja ela vai começar a ratear, e isso tudo você ganha com experiência e analisando os números, não só dessa sua barbearia atual, mas das outras barbearias também. Então eu não só analiso a barbearia que, por exemplo, eu tô vendo, eu analiso uma outra barbearia do lado, mais próxima possível, para eu ver o que tá acontecendo com essa barbearia. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha dentro do Clube Man, então eu não visito as lojas com frequência. Na verdade, é raro eu frequentar uma loja, para ser bem sincero. Mas eu olho muito a câmera das lojas, que é uma coisa também que te ajuda muito a operar uma loja, apesar da operação não ser a minha. E eu sou um cara que eu tenho o meu grupo dos meus gestores, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, e a gente faz reuniões constantes, tanto no Zoom ou presencial. E funciona muito bem, graças a Deus, esse meu tipo de operação, esse meu tipo de organização do Clube Man. Ninguém consegue ter uma rede achando que você vai comandar tudo sozinho, né? Uma palavra comum é delegar, mas é difícil. Eu aprendi, eu não sabia. É difícil. Eu era um cara assim, cara, ninguém vai fazer... Eu falo essa frase, ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. Isso daí... Mas a gente vai encontrar pessoas que podem fazer tão bem quanto a gente.
E hoje... Ou até melhor, porque você estava fazendo 30 coisas. Sim, você verdade, faria bem verdade. se você fosse fazer só aquela. Verdade. Só que essa pessoa está fazendo agora só aquela. Verdade. Então ela está fazendo, não melhor, talvez, se você estivesse fazendo só aquilo, mas como você está fazendo 30, verdade. E aí você pega aquilo... Mas é difícil delegar, não é? Não, demais. Eu tinha uma dificuldade enorme quando eu era mais novo de delegar, mas você não cresce sozinho. Você só cresce com pessoas boas do seu lado. E eu aprendi isso rápido. Eu sou um cara que aprende as coisas rápido. Eu não sou um cara de apanhar... Por exemplo, hoje muita gente, eu acho que é importante a gente falar isso, hoje alguns blogueiros de internet, falo blogueiro de internet, né? Eles estão deixando muito lindo a questão de quebrar a empresa, de você destruir a empresa, de você falir, né, a empresa e depois você crescer novamente. Eu não precisei passar por isso, acredito que você também não, e eu não gostaria de passar por isso e não gostaria que ninguém passasse por isso. Eu gostaria que todo mundo não quebrasse, que ninguém pudesse quebrar, cara. Porque quantas pessoas se matam porque quebraram? Quantas pessoas realmente entram em depressão porque quebraram? Então, assim, essa questão de você falar que é lindo, que é normal você quebrar, eu super discordo, não concordo com essa afirmação. A pessoa ela tem que aprender normalmente e, na verdade, ela tem que aprender com pessoas que têm o resultado que ela gostaria de ter. Eu acho isso fundamental. As pessoas têm uma frase comum, né, que é aprender com os próprios erros. Cara... Melhor ainda se você nem tivesse errado. Se você tivesse aprendido com alguém que cometeu acertos, você não precisaria aprender... Então, melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com o acerto dos outros. Com certeza. Com certeza. Ou com os erros dos outros, né? Sim, sim. Que é hoje no nosso mercado tem muito esse trabalho da mentoria, né? De você dividir o seu conhecimento com alguém que esteja algumas etapas atrás ou à frente, dependendo do... Sempre vai ter alguém mais adiantado, sempre vai ter alguém mais atrasado. Como é que você vê esse mercado de mentorias hoje? Se você tivesse em 2014 esse mercado para explorar, se você acredita que você exploraria, ou se você também leva também para a sua cabeça de 2014, Sim. que não, isso não vale a pena, isso não faz sentido. Tenta dar uma reflexão sobre isso. 2014 não teria possibilidade alguma de eu fazer uma mentoria, porque eu ainda estava crescendo uma empresa. Tem muita gente hoje que vende mentoria sem ter a sua marca bem desenvolvida. Então, qual foi o meu objetivo? E eu falo muito isso. Eu acho que o empresário ele tem que ter um objetivo. Que se ele dividir o objetivo dele em duas coisas, ele vai dar 50% em uma coisa, 50% em uma. Você tem que focar 100%. E eu trabalho muito assim. Eu sou focado 100% dentro do Clube Man. E hoje... quando eu abri mentoria, e hoje eu dou mentoria, hoje eu dou palestras, eu tinha 20 lojas e eu estava abrindo mais 2 lojas, ou seja, eu ia ter 22 lojas com abrir mentoria. Hoje o Clube Man, ele é muito bem consolidado, hoje o Clube Man não precisa de mim para nada. Hoje os cosméticos do Clube Man, eles são muito desenvolvidos, a gente vende muitos dos cosméticos dentro do Clube Man, dentro da barbearia. Então, eu sempre soube a bazuca, que era a internet. Eu sempre soube que muitas pessoas ficaram ricas dentro do nosso nicho com a internet, mas eu não queria vender algo que eu não sentisse que fosse verdade. Muitos estão vendendo sucesso que não tem, né? Eu falo muito sobre isso. Mas eu acho bacana eu ter uma frase e eu tô desenvolvendo muito isso. Eu era um cara que eu falava exatamente isso. Mas se o cara... ele não tem um resultado dentro da barbearia dele. Mas se ele for um bom professor e ele der resultado para outras pessoas, tá valendo. O grande problema para mim é ele se divulgar como um grande sucesso, se ele não é. Esse para mim é um grande problema. Eu fiz faculdade de administração, fiz 2 mestrados em administração, então eu tenho 10, 11 anos estudando administração nas melhores universidades do Brasil e fora do Brasil. Poucos dos meus professores eram empresários. Exatamente. Não sei me lembrar, deve ter tido algum, não me recordo o nome de um, mas eles me ensinaram a administração de empresa. Tudo bem, mas ele não precisa ter... Ele não falou que ele teve sucesso, ele disse que os livros e o que academicamente o caminho para se percorrer. Então é mais ou menos essa relação aí, né? A gente, sei lá, eu não tenho uma oficina mecânica, mas eu sei que se ele tratar bem o cliente dele, ele vai ter mais sucesso do que se ele tratar mal. Tem certos conceitos que você aplica para qualquer tipo de negócio, né? Não, exatamente. Eu acho que é normal você falar a melhor barbearia do Brasil. Por exemplo, o nosso slogan é a barbearia mais braba do Brasil. Eu acho que isso é normal você falar. Você ter um slogan de marca. Agora você, pessoa física, começar a falar, eu fui o pioneiro de kids no Brasil e você não foi. Cara, não faz isso. Por exemplo, a gente fez agora,
o Mane. O nosso Mane é a nossa inteligência artificial. Com certeza absoluta, a gente foi um dos pioneiros. Eu não sei se eu fui o primeiro a abrir. Nem dá pra saber, né? Não dá pra saber. Mas eu vi hoje na internet, hoje não, perdão, há 2 semanas atrás, uma pessoa, um grande cara de sucesso do nosso case de mercado, falando que ele ia ser o primeiro a fazer. Eu falei, poxa, não faz isso. Logicamente, eu não fui escrever lá pra ele lá, porque pra mim, ele nada não é a mesma coisa. Não que eu tenha nada contra ele, mas eu sei que eu sou 1000 vezes maior do que ele em relação a barbearias, apesar dele ser muito mais famoso do que eu na internet. E dentro da internet é o seguinte, Molina, eu acho que você também sabe disso. Não adianta eu ter 24 lojas, você ter 10, 11 lojas, 15 lojas, abrir, se a gente não é conhecido. Na internet o mais conhecido vence. E não adianta eu e você a gente ficar chateado com isso. O que a gente vai ter que fazer é trabalhar o nosso produto, trabalhar a nossa persona, para a gente crescer e ser maior do que ele. Só isso que eu não concordo. Eu não concordo em divulgações de pessoa física, você falar que você foi o pioneiro, que você é o primeiro, que você é o melhor, e se você não foi. Isso aí eu não concordo. É difícil analisar o Brasil, é muito grande, né? Quando eu quero falar alguma coisa dessa de Brasil, eu falo assim, pô, galera, não dá para saber. Ainda mais no nosso mercado de barbearia, que da sua casa pra cá, da minha casa, daqui, passamos por quantas barbearias? A gente nem sabe o nome. Como é que eu vou saber se aquele cara ali, naquele ponto, é o primeiro que fez aquilo, se ele tá tentando aquilo? Por exemplo, eu acho que você foi o pioneiro no Brasil de abrir barbearia em shopping. Mas eu não tenho certeza. Eu não uso essa expressão porque eu não tenho certeza. Sim, exatamente. Mas com certeza você foi um dos pioneiros. E isso pode ser dito, pode ser conversado. Como, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu fui um dos pioneiros de barbearia de ter o próprio cosmético. Isso eu tenho certeza. Se eu fui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, sim, mas eu não sei. Mas eu sei que eu fui um dos pioneiros. Quanto que representa hoje para a Clube Man essa linha de cosméticos? Você pode falar isso com a gente, em percentual? Cara, a gente que é empresário, eu acho que essa pergunta foi legal. Hoje eu divido. Hoje o Clube Man é uma marca e o Cosméticos é outra marca. Dentro da barbearia, o que ela reflete é 10, 15% do meu faturamento ali bruto. A gente vende muito, não, a gente vende muito. A média que eu vejo no mercado é 5, a gente vende muito mesmo. Só que tem um porém. Quando a gente abre uma barbearia, ela vende muito. Conforme o meu cliente ele já está feito, já está fixo, a minha venda ela diminui. Agora, dentro da empresa de cosméticos, hoje eu tiro um prorabole mensal de 25 a 30k. Independente se ela vendeu mais ou vendeu menos. E você está vendendo fora das barbearias também, né? Você está vendendo seus cosméticos em outras lojas também. Como eu trabalho hoje? Eu tenho uma linha que é a linha profissional e eu trabalho igual a L'Oréal. Peguei a ideia da L'Oréal. A L'Oréal lá tem uma linha que é home care e uma linha que é profissional. A minha linha hoje profissional, ela é a Clube Man Cosmético, que a gente só vende dentro das barbearias do Clube Man. Várias outras barbearias menores já quiseram vender, mas eu não tenho intuito. Não quero vender realmente para outras barbearias. Eu tenho uma linha Home Care, que é só vendida em supermercados. Hoje no Rio de Janeiro, a gente está em todos os mercados do Rio de Janeiro e está em algumas farmácias. E aí sim, se algum representante quiser vender esses produtos dentro da sua barbearia ou dentro de um outro segmento, pode comprar. Mas a linha profissional é só dentro do Clube Man. Legal, para a gente caminhar aqui partir para o nosso encerramento, queria que você falasse uma coisa que não sei qual é a sua opinião de verdade. Quero ver que você compartilha comigo, que é um assunto bem aquecido no momento. A barbearia Clube Man, né? O Clube Man Saloon, ela é uma barbearia que trabalha com agendamento ou por ordem de chegada dos clientes? A gente trabalha no modo híbrido. Para mim, é a melhor forma de trabalhar, porque você atende todo tipo de público. Eu tenho aquele cara que não tem tempo para nada, que ele precisa agendar o horário, porque ele tem uma reunião logo depois, e eu tenho aquele cara que tem mais tempo de chegar na barbearia, esperar meia hora, 40 minutos, 1 hora, ou às vezes até mesmo tá no shopping passeando e encontra minha barbearia e fala, olha, eu quero cortar aqui. Então eu trabalho no modo híbrido e para mim é a melhor forma que funciona uma barbearia. Concordo. Trabalho da mesma forma, ainda digo o seguinte, eu não uso a expressão híbrido, eu uso, como é que é o seu trabalho? Como o cliente quiser. Você quer agendar? Agendo. Você quer vir atendido? Pode vir. Legal. A gente está ali aberto para receber. Eu acho que a barbearia que só atende por hora agendada, primeiro que ele mente. Se chegar um cara na hora, posso atender agora? Eu acho que vai ser. Ele vai atender. Sim. Só que se ele divulga isso, o cara que está passando pelo corredor, passando pela rua, não marquei hora, não vou não. Acho que ele está perdendo o dinheiro, está deixando o cliente ir embora sem atender. E
A gente não quer ver um cliente A gente passar... nunca, a gente que é empresário, não. E eu acredito tanto nessa forma, tanto de agendamento quanto que o cliente chegar na hora, que o Clube Man tem 5 tipos de agendamento. A gente tem um telefone, né, que é o modo comum, a gente tem um WhatsApp que é respondido pelo nosso... Inteligência artificial. Pelo nosso recepcionista. A gente tem o nosso próprio app, que é um app exclusivo dentro do Clube Man. A gente tem a nossa inteligência artificial, que é o Mane, que vai ser é um boneco que a gente vai desenvolver muito mais esse boneco dentro do Clube Man. Ele vai ser uma persona da marca, vai ter a minha imagem dentro do Clube Man, também vai ter a imagem dele, porque eu entendo isso como uma marca, que ela vai se solidificar, e a forma também do cliente chegar ali na vez ali, ser atendido pelo meu recepcionista e já ser atendido por algum barbeiro que esteja de prontidão para atender ele. Qual é o nome do inteligência artificial? Mane. E por que esse nome? Então, a gente pegou o Man e a gente queria um nome. E sempre vem assim, acho que os nomes, eles têm que ser fáceis. A gente botou um Y. E a gente só fez isso. Na verdade, eu não sou o criador. A gente tem uma equipe que fez e eu adorei. Que eu falei, cara, tudo a ver. Eles me Hoje mostraram... só o que a gente faz é tomar café. Exatamente. e dar ok e não dar ok naquilo que eles falam. Exatamente. Rodrigão, para finalizar, já toquei um pouco nesse assunto, agora eu vou voltar. Eu falei que em 2014, se você pudesse fazer uma mentoria e tal. Agora faz o seguinte, pega uma máquina do tempo e você volta para você mesmo. Imaginando que você sejam outros milhares de novos empresários, novos barbeiros que estão no mercado. Sim. Qual o recado que o Rodrigo de hoje dá para o Rodrigo de 2014? Rodrigão, não se frustre com as pessoas, porque as pessoas vão e voltam. E você vai precisar de pessoas para poder crescer. E não se cobre tanto, cara. Não fique noite sem dormir. Não fique com insônia. Não brigue com pessoas que te amam de verdade. Porque tudo vai acontecer automaticamente. No início, não deixe o seu negócio na mão de outras pessoas. Realmente cuide do seu negócio como você cuidou do seu filho. Cuide com amor, com carinho, mostrando a experiência que você tem para o seu filho. Tome alguns cuidados com as pessoas que estão ao seu redor, porque nem todos querem o seu sucesso de verdade, mas tenham pessoas, sim, do seu lado, que te amam, que queiram crescer do seu lado. E vai pra cima, irmão, que a vida é sua, a vida é bela, e o Clube Man vai crescer ainda mais. Porra, com um recado desse, não falo mais nada. Obrigado, Rodrigo. Valeu, irmãozão. Obrigado. Prazerzão, cara. Obrigadão. Foi uma honra estar aqui com você.